O vento que soprava das frestas das montanhas de Santa Catarina não era apenas frio. Era um lembrete cortante de que o mundo, lá fora e aqui dentro, havia se tornado um lugar vasto e desolado. Quando Leonardo saiu do carro, o impacto da geada contra sua pele foi imediato, fazendo seu corpo, moldado por anos de rigor físico nos campos de futebol, tensionar-se como uma corda prestes a romper. Havia uma dor surda em seu peito, uma pulsação que não vinha de nenhuma contusão esportiva, mas do vazio deixado pela partida da tia Helena. Ele olhou para o céu, uma massa de cinzas e nuvens baixas que parecia sufocar os picos ao redor, esperando, talvez de forma ingênua, que aquela paisagem austera lhe desse algum sinal, um conforto que o silêncio da morte insistia em negar. Helena fora seu único porto seguro, a única pessoa que o vira como Leonardo, e o menino assustado, e não como o astro intocável das manchetes esportivas. Dentro da pequena capela, o ambiente era pesado, saturado pelo cheiro de flores e pelo murmúrio baixo das poucas pessoas que vieram se despedir. Cada sussurro parecia uma acusação, uma lembrança de tudo o que ele havia perdido enquanto perseguia a glória em gramados distantes. Leonardo entrou com a cabeça erguida, mas os olhos evitavam os rostos ao redor. Sua presença, imponente e fechada, criou um vácuo de silêncio por onde passava. Ele queria apenas o direito ao luto, a chance de dizer adeus à mulher que o acolhera quando o resto do mundo parecia interessado apenas no que ele poderia oferecer. No entanto, o destino tinha outros planos. Do outro lado do salão, um par de olhos azuis, intensos como a eletricidade que precede um temporal, encontrou os seus. O choque foi visceral. Era Luísa. A raiva subiu por sua garganta como um refluxo amargo. Luísa, a jornalista cujo nome ele aprendera a odiar antes mesmo de ver seu rosto pessoalmente, estava ali, em solo sagrado, no funeral da pessoa que ele mais amava. O que ela buscava? Uma matéria exclusiva sobre o sofrimento de um ídolo em declínio? Um furo de reportagem sobre os bens de uma mulher simples das montanhas? Leonardo sentiu os punhos cerrarem-se automaticamente. Ele caminhou em direção a ela, cada passo ecoando no chão de pedra como uma declaração de guerra. O que você está fazendo aqui? A pergunta saiu como um rosnado, carregada de um desprezo que ele não fez questão de esconder. A voz de Leonardo, habituada a dar ordens em campo, soou agressiva demais para a santidade do lugar, atraindo olhares reprovadores que ele ignorou solenemente. E Luísa estava parada diante do caixão, com uma expressão que oscilava entre o cansaço e a tristeza profunda. Ela não recuou. Levantou o olhar, soltando um suspiro que carregava uma paciência exaurida. A tia Helena era minha madrinha, Leonardo. Não preciso da sua permissão, muito menos da sua aprovação, para estar aqui. Sua voz era calma, mas possuía uma firmeza que o irritou ainda mais. Ela não se encolheu sob o peso da sua estatura ou da sua fama. Só podia ser você, ele rebateu, o sarcasmo escorrendo de cada palavra. Sempre aparecendo onde não é chamada, infiltrando-se na vida das pessoas. Não basta destruir reputações com suas colunas de fofoca? Agora você persegue os mortos também? Luísa cruzou os braços, os olhos faiscando. Se você tem um problema pessoal comigo, guarde-o para depois. Este não é o momento, ou muito menos o lugar para o seu show de arrogância. Leonardo sentiu o sangue ferver. Para ele, ela representava tudo o que havia de podre na sua carreira. A invasão constante, o julgamento público, a transformação de sua vida privada em mercadoria. Mas ali, diante do corpo de Helena, ele percebeu a inutilidade daquele embate. Bufando, ele se afastou, decidido a ignorar a presença dela, embora o perfume dela e a firmeza de suas palavras continuassem a ecoar em sua mente. A cerimônia seguiu como um borrão.
Leonardo mal ouvia as orações. Sua mente trabalhava em perguntas sem respostas. Por que Helena nunca mencionara Luísa? Por que uma jornalista de São Paulo, famosa por seu faro investigativo, estaria ligada de forma tão íntima a uma senhora que vivia isolada no interior de Santa Catarina? Quando a última pá de terra foi lançada, o advogado da família, um homem de gestos lentos e voz grave, solicitou que os herdeiros o acompanhassem até a sala reservada da pousada. Leonardo seguiu com o corpo ainda rígido. Ele esperava que aquele fosse o ato final, o encerramento burocrático de um capítulo doloroso. A pousada sempre fora seu refúgio de infância, o lugar onde Helena o ensinara que o valor de um homem não estava nos gols que marcava, mas na integridade com que tratava os outros. Ele tinha certeza de que a propriedade seria sua, um legado para ser preservado em silêncio. O advogado limpou a garganta, ajustando os óculos enquanto lia a última parte do testamento. A pousada será deixada para o senhor Leonardo Gomes e para a senhora Luísa Pereira. O mundo pareceu parar. Leonardo sentiu o ar sumir dos pulmões. Ele olhou para Luísa, que parecia tão atônita quanto ele. Mas a sentença ainda não estava completa. No entanto, continuou o advogado, há uma condição imperativa para que a posse seja efetivada. Vocês devem administrar a pousada juntos, residindo nela e trabalhando em cooperação por um período ininterrupto de 30 dias. Se qualquer uma das partes desistir ou se recusar a conviver, a propriedade será doada integralmente para uma instituição de caridade local. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som do vento batendo nas janelas. Leonardo explodiu, levantando-se abruptamente, a cadeira arrastando-se com um ruído estridente. Isso é uma piada? Uma brincadeira de mau gosto da Helena? Eu não vou dividir nada com essa mulher. Luísa fechou os olhos por um segundo longo, buscando um centro de gravidade que parecia ter sido roubado dela. Acredite, Leonardo, se eu ser forçada a conviver com você é a última coisa que eu planejei para o meu mês. Mas foi o desejo da minha madrinha. Quem somos nós para questionar o que ela queria? Leonardo passou a mão pelo cabelo, andando de um lado para o outro na pequena sala. O peso da situação caiu sobre ele como uma tonelada de concreto. Ele amava Helena, e a ideia de desonrar seu último desejo era insuportável. Mas a perspectiva de dividir o mesmo teto com Luísa parecia uma tortura planejada meticulosamente. 30 dias, ele murmurou, a voz carregada de uma incredulidade amarga. 30 dias naquele isolamento com a mulher que ele mais desprezava. Ele percebeu, com um aperto no estômago, que aquele seria o mês mais longo de sua vida. A pousada, envolta em uma névoa densa que parecia querer apagar os contornos do mundo real, tornou-se o palco de uma guerra fria. E o silêncio entre as paredes de madeira era quase sepulcral, interrompido apenas pelo ranger das tábuas sob os pés de Luísa, enquanto ela tentava organizar o caos deixado no salão principal. O lugar era charmoso, rústico, cheio de memórias de Helena, mas agora parecia refletir a desordem emocional de seus novos ocupantes. Luísa repetia mentalmente que precisava de foco. Ela era uma profissional, uma mulher que havia escalado os degraus de uma carreira difícil através da resiliência, e não seria um jogador de futebol mal-humorado que a faria desistir. Do lado de fora, Leonardo lutava com o aquecedor externo. O motor, tão teimoso quanto seu dono, recusava-se a funcionar, soltando fumaça cinzenta no ar gélido. Ele praguejava baixinho, sentindo o vento cortar seu rosto e o suor frio escorrer pelas costas. Ele estava acostumado com a pressão dos estádios, com a marcação pesada dos defensores, mas aquela convivência forçada era um tipo diferente de jogo, um para o qual ele não tinha tido treinamento. Ao entrar de volta na pousada, com as mãos sujas de graxa e o humor nos níveis mais baixos, ele viu Luísa em cima de uma escada,
tentando pendurar um quadro pesado que havia se soltado da parede. Ele parou no batente da porta, observando-a com os olhos semicerrados. Se você continuar batendo com essa força, vai derrubar a parede inteira, e não o quadro, ele comentou, a voz carregada de um sarcasmo cortante. Luísa virou-se lentamente, os olhos faiscando de uma irritação que ela não tentou mais conter. Se você está tão incomodado com a minha técnica, por que não para de reclamar e faz você mesmo? Ela desafiou, e as mãos tremendo levemente pelo esforço de segurar a moldura torta. A última coisa que ela precisava era de um homem cujo ego era maior que a própria pousada, criticando cada movimento seu. Leonardo soltou um suspiro pesado e caminhou até ela. Com uma facilidade que a irritou profundamente, ele tomou o martelo e o quadro de suas mãos. Em 2 movimentos precisos, o quadro estava no lugar, perfeitamente alinhado. Viu? Não é tão difícil quando se tem um mínimo de coordenação, ele disse, devolvendo o martelo com um sorriso de canto que não chegava aos olhos. Obrigada, grande herói da manutenção, ela respondeu, a ironia pingando de sua voz. Agora que você salvou o dia, podemos voltar ao que realmente importa? Leonardo se recostou na parede, observando-a com uma curiosidade nova e relutante. A tensão entre eles não era apenas ódio. Ou era uma energia bruta, uma eletricidade que parecia carregar o ar a cada encontro fortuito nos corredores. Eles eram obrigados a colaborar para o festival local, um evento que Helena coordenava todos os anos e que era o sustento de muitos na vila. Precisamos organizar o cronograma do festival, Luísa disse, sentando-se à mesa da cozinha e espalhando papéis antigos. A tia Helena era impecável, mas estamos atrasados. Leonardo sentou-se à frente dela, os braços cruzados sobre o peito largo. Por que isso é tão importante? Temos a pousada. Podemos simplesmente manter as portas abertas e ignorar o festival por 1 ano. Luísa bateu a palma da mão na mesa, o som ecoando no silêncio da cozinha. Você realmente não entende, não é? Isso não é sobre dinheiro, Leonardo. É sobre o legado dela. As pessoas da cidade contam com isso. Ou os turistas reservam esses quartos com meses de antecedência. Deixar o festival morrer é deixar uma parte da Helena morrer também. Leonardo bufou, inclinando-se para a frente, o rosto a poucos centímetros do dela. Ou talvez seja apenas uma desculpa para você escrever uma daquelas suas matérias dramáticas sobre a superação das montanhas. O calor subiu pelo rosto de Luísa. Você realmente acha que tudo o que eu faço é por uma matéria? Que tipo de pessoa você pensa que eu sou? Leonardo não desviou o olhar. Eu sei exatamente o tipo de pessoa que você é, Luísa. Eu vi o que o seu tipo faz com a vida de quem está sob os holofotes. Não, você não sabe. Ela sussurrou, a voz subitamente baixa e carregada de uma frustração que beirava a tristeza. Por um momento, o silêncio que se instalou foi pesado. No carregado de verdades não ditas e feridas que nenhum dos dois estava pronto para expor. Eles sabiam que o festival era a última conexão tangível com Helena, e por mais que se atacassem, o respeito pela memória dela os mantinha ali. Vamos terminar isso, Leonardo finalmente disse, sua voz perdendo a aresta agressiva e tornando-se quase resignada. Pelo menos por ela. Os dias seguintes foram uma sucessão de preparativos exaustivos. A pequena vila em Santa Catarina começou a despertar de seu sono hibernal. Luzes de LED foram esticadas entre as árvores, barracas de madeira surgiram na praça e o aroma de pão de queijo fresco e quentão começou a flutuar pelas ruas íngremes. Luísa revelou-se uma organizadora implacável. Ela gerenciava fornecedores, lidava com a burocracia local e ainda encontrava tempo para polir a prataria da pousada. Leonardo, apesar de sua resistência inicial, viu-se envolvido pelo ritmo. Ele carregava caixas, consertava cercas e, para sua própria surpresa,
começou a conversar com os moradores, homens e mulheres, que lembravam dele como o sobrinho de Helena, e não como o ídolo milionário. Em um desses fins de tarde, ele a observava à distância. Luísa estava com o cabelo preso de qualquer jeito, uma caneta atrás da orelha e o rosto levemente sujo de poeira enquanto coordenava a chegada de uma remessa de artesanato. Havia uma determinação nela que ele não esperava encontrar em alguém que vivia no mundo das aparências de São Paulo. Ele se aproximou, deixando 2 caixas pesadas no chão. "Não pensei que você fosse o tipo que sujava as mãos", ele comentou. Mas desta vez, o tom não era de deboche, mas de uma observação honesta. Ela não tirou os olhos da lista. "Ou eu também não pensei que você soubesse carregar algo que não fosse uma bola de ouro", ela retrucou. Mas havia um leve sorriso brincando no canto de sua boca. Leonardo riu, um som curto e genuíno que pareceu quebrar uma das muitas camadas de gelo entre eles. "Alguém tem que garantir que você não desmaie de exaustão antes da noite de abertura." Luísa finalmente olhou para ele, e por um breve instante, a animosidade deu lugar a uma compreensão mútua. "Eu não sou tão frágil quanto você pensa, Leonardo." "Eu nunca disse que você era frágil", ele respondeu, a voz baixando de tom. "Eu disse que você era irritante." "Isso eu posso aceitar", ela disse, voltando ao trabalho, mas sentindo o olhar dele queimar em suas costas. A noite de folga chegou antes do início oficial do festival. O céu estava de um azul profundo, encravejado de estrelas que pareciam tão próximas que poderiam ser tocadas. Luísa estava sentada no gramado da pousada, tentando relaxar os músculos tensos, enquanto observava Leonardo no pequeno campo iluminado pela lua. Ele chutava a bola com uma precisão hipnotizante, um diálogo silencioso entre o homem e o couro. De repente, em um movimento rápido demais para ela acompanhar, um chute saiu com mais força do que o pretendido. A bola voou em sua direção, atingindo-a de raspão no rosto. Luísa soltou um grito abafado, levando as mãos ao nariz, enquanto a dor latejava instantaneamente. "Merda! Luísa, você está bem?" Leonardo correu até ela, o pânico evidente em seus olhos, toda a fachada de arrogância desmoronando no gramado. Ele se ajoelhou ao lado dela, a mão pousando com uma delicadeza inesperada em seu ombro. "Me deixa ver, me deixa ver." Heloísa tentou rir, embora as lágrimas de impacto estivessem em seus olhos. "Bem, acho que agora estamos quites pelas matérias que eu nunca escrevi." Leonardo não sorriu. Ele estava concentrado em verificar o dano. Seus dedos, ásperos mas gentis, tocaram o rosto dela, inclinando-a para a luz da lua. Luísa sentiu um arrepio que nada tinha a ver com o frio. A proximidade era perigosa. Ela conseguia ver as pequenas cicatrizes nas mãos dele, o brilho de preocupação em suas pupilas. "Desculpa por isso. Eu realmente não vi você aí." Ele sussurrou, a voz rouca e próxima demais. O silêncio entre eles mudou de natureza. Não era mais o silêncio da briga, mas o silêncio da antecipação. As faíscas que antes alimentavam o ódio agora pareciam carregar algo muito mais denso. O festival, os problemas, o passado, que tudo parecia ter se dissipado no ar gelado da montanha. Luísa sentiu o coração acelerar, uma batida rítmica que ecoava a de Leonardo. "Você quer dançar?" ele perguntou, o convite surgindo de algum lugar profundo e irracional de sua alma. Luísa hesitou, mas a mão dele já estava estendida. "Por que não?" Ela aceitou, e ele a ajudou a se levantar. Ali, sob a luz da lua, sem música além do som do vento nas araucárias, eles começaram a se mover. Os passos eram desajeitados no início, mas logo encontraram um ritmo próprio. A proximidade forçada que a pousada lhes impusera transformara-se em algo voluntário. Cada toque, cada giro lento, parecia dizer o que as palavras não conseguiam. Leonardo a segurava pela cintura,
como se ela fosse algo precioso e frágil, enquanto Luísa apoiava a mão em seu peito, sentindo a força de um coração que, afinal, que não era feito de pedra. Naquela noite, entre as montanhas e as estrelas, eles perceberam que o ódio era apenas o avesso de uma paixão que nenhum dos dois tinha coragem de admitir. O dia seguinte trouxe o brilho do festival. A pousada estava lotada, as risadas das crianças enchiam o pátio e o sucesso do evento era incontestável. Luísa sentia o triunfo do dever cumprido, mas sua mente não parava de voltar à dança sob a lua. Ela estava ao lado de uma árvore, observando o movimento quando Leonardo se aproximou. Ele parecia mais leve, o sorriso mais fácil. Fizemos um bom trabalho, não foi? Ele perguntou, parando ao lado dela. Luísa concordou, sentindo a mesma inquietação. Sim, a tia Helena estaria orgulhosa. Mas antes que pudessem aprofundar a conversa, a correria do festival os separou novamente. Leonardo passou o dia ajudando na cozinha e organizando jogos para os jovens e sendo, para surpresa geral, o pilar que sustentava a alegria da vila. Quando a noite caiu e os últimos turistas se retiraram para seus quartos ou para a vila, o silêncio voltou a reinar na pousada. Mas era um silêncio diferente. Luísa estava diante da lareira, observando as chamas devorarem a madeira. Leonardo entrou na sala e sentou-se na poltrona oposta. Ele parecia exausto, mas seus olhos estavam fixos nela. Eu preciso te contar uma coisa, ele disse, e o tom de sua voz a fez esquecer o calor das chamas. Ele contou sobre a traição da imprensa, sobre como sua vida privada havia sido estraçalhada por mentiras que custaram seu relacionamento e sua paz. Ele falou da dor de ser tratado como um objeto e do medo constante de ser usado novamente. Eu não sabia, Leonardo, Luísa disse, a voz cheia de uma empatia genuína. Claro que não sabia, ele respondeu com um sorriso triste. Ninguém sabe. Todos veem o jogador, ninguém vê o homem. Luísa se inclinou para a frente. Eu não sou como eles. Eu vejo você. Leonardo a olhou longamente. Eu sei que vê. E é isso que me assusta. O clima na sala tornou-se elétrico. A tempestade que começava a rugir do lado de fora parecia apenas um eco da tormenta interna de ambos. As luzes da pousada piscaram e se apagaram, deixando apenas o brilho âmbar da lareira para iluminar seus rostos. Estamos isolados, Luísa sussurrou, sentindo a respiração de Leonardo contra sua pele. Ele se aproximou, a mão encontrando o rosto dela novamente. Eu não quero mais fugir disso, Luísa. Eu tentei te odiar. Juro que tentei. Mas está ficando impossível. Luísa não respondeu com palavras. Ela encurtou a distância. E o beijo que se seguiu foi uma explosão de tudo o que haviam reprimido. Foi urgente, faminto e carregado de uma verdade que nenhum dos dois podia mais negar. A tempestade lá fora batia contra as janelas. O vento uivava, mas ali, no calor da lareira, o mundo deles finalmente se encontrou. A manhã seguinte, porém, trouxe a luz fria da realidade. Leonardo acordou com o peso do que havia acontecido. O medo, aquele velho conhecido, voltou com força total. Ele se viu vulnerável diante da pessoa que ele considerava uma ameaça à sua privacidade. Quando Luísa entrou na cozinha, esperando encontrar o homem da noite anterior, encontrou um estranho de costas voltadas. — O que foi, Leonardo? Ela perguntou, sentindo o gelo no ar. Foi um erro, ele disse, sem olhar para ela. Somos de mundos diferentes, Luísa. Eu não posso me permitir isso. Eu não posso arriscar que você me use para a sua próxima grande matéria. O golpe foi mais doloroso do que qualquer agressão física. Luísa sentiu as lágrimas queimarem, mas as conteve. Você realmente acredita nisso? Depois de tudo o que passamos aqui? Você prefere se esconder atrás do seu medo do que viver algo real?
Leonardo não respondeu. Ele estava trancado em sua própria fortaleza de mágoa. Se é assim que você quer, Leonardo, então não tenho mais nada a dizer. Ela saiu da cozinha, e o som de seus passos no assoalho pareceu o encerramento definitivo de um sonho breve. O mês acabou. As obrigações foram cumpridas e eles partiram em direções opostas sem um adeus digno. De volta a São Paulo, Luísa tentou retomar sua vida. O apartamento moderno parecia vazio, e o ritmo da cidade, que antes a fascinava, agora parecia apenas barulhento e sem propósito. As notícias sobre Leonardo continuavam a aparecer, mas ela não as lia mais. Doía demais. Um mês se passou em uma névoa de trabalho e cansaço, até que um mal-estar persistente a fez parar. A menstruação estava atrasada. Ela tentou culpar o estresse, a mudança de clima, a tristeza. Mas o instinto dizia outra coisa. Na farmácia, suas mãos tremiam tanto que ela quase derrubou o teste. Os minutos de espera foram uma eternidade. Quando as duas linhas apareceram, o mundo de Luísa girou. Grávida. Ela estava grávida de Leonardo. A ironia do destino era quase insuportável. O homem que mais temia ser usado, o homem que a repelira por medo de sua profissão, agora estava ligado a ela da forma mais profunda e irrevogável possível. O que ela faria? Ele a rejeitaria? Acharia que era um golpe? Tia Luísa passou noites em claro, a mão pousada no ventre ainda plano, sentindo o peso de uma vida que ela já amava, mas que trazia consigo uma tempestade de incertezas. Ela sabia que ele precisava saber, mas o medo da reação dele a paralisava. Enquanto isso, na Serra Gaúcha, onde Leonardo tentava se concentrar na pré-temporada, a paz não chegava. Ele descobriu, através de uma investigação interna na revista onde Luísa trabalhava, que ela realmente não fora a autora daquela matéria devastadora sobre seu passado. Na verdade, ela havia brigado com o editor para proteger a fonte, mesmo que isso tivesse prejudicado sua própria imagem. A culpa o consumiu. Ele havia sido injusto, cruel e cego. Ele ligou para a pousada, esperando encontrar algum rastro dela, mas soube que Luísa não voltara mais lá. A decisão de Luísa de procurá-lo veio em uma tarde de chuva em São Paulo. Ela não podia esconder aquilo. Leonardo merecia saber, e a criança merecia um pai, mesmo que ele fosse um homem difícil. Ela viajou até onde ele estava, o coração na boca. Quando Leonardo a viu entrar no saguão do hotel, ele correu em sua direção, mas parou a poucos metros, vendo a expressão séria no rosto dela. Luísa, eu preciso te pedir perdão. Eu descobri a verdade. Ele começou a falar, as palavras tropeçando umas nas outras. Leonardo, pare, ela disse, a voz suave, mas carregada de uma gravidade que o calou instantaneamente. Eu não vim aqui para falar do passado. Eu vim falar do futuro. Ela respirou fundo, buscando a coragem que Helena sempre disse que ela possuía. Eu estou grávida. O silêncio que se seguiu não foi de choque ou raiva, mas de uma compreensão que mudou tudo no olhar de Leonardo. Ele olhou para ela, para o seu rosto cansado, para a mão que ela segurava nervosamente junto ao corpo. O medo que o assombrara por anos pareceu, de repente, insignificante diante daquela revelação. Eu não vou fugir, Luísa, ele disse, dando o passo que faltava para reduzir a distância entre eles. Eu errei com você, e sei que vai levar tempo para você confiar em mim de novo. Mas eu quero estar lá. Quero ser o pai que eu não tive. Quero ser o homem que você merece. Luísa sentiu o peso do mundo escorregar de seus ombros. Eles ainda tinham um longo caminho pela frente, com a pressão da mídia, as feridas do passado e os desafios de criar uma vida nova. Mas pela primeira vez, eles não estavam mais em lados opostos do campo. Naquela noite, e enquanto conversavam sobre como seria a vida a partir dali,
Leonardo segurou a mão de Luísa com uma firmeza que prometia proteção, não controle. Eles voltariam para a pousada, o lugar onde tudo começou, para criar seu filho, cercados pelas montanhas que haviam testemunhado seu ódio, se transformar em algo muito mais poderoso. A tia Helena sabia o que estava fazendo. Luísa comentou com um sorriso calmo. Leonardo olhou para a janela, onde as luzes da cidade brilhavam como as estrelas de Santa Catarina. Sim, ela sabia que nós precisávamos um do outro para finalmente aprendermos a ser inteiros. O amor não era o fim da história, mas o começo de uma jornada que exigiria paciência e verdade todos os dias. Eles entenderam que a vida, assim como o futebol ou o jornalismo, não era feita apenas de grandes vitórias ou manchetes bombásticas, e mais dos pequenos momentos de silêncio compartilhado e da coragem de permanecer quando tudo dizia para correr. E assim, entre o brilho dos holofotes e a serenidade das montanhas, eles começaram a escrever, juntos, o capítulo mais importante de suas vidas, sabendo que algumas feridas só se curam quando permitimos que outra pessoa nos ajude a carregar o peso do curativo. Não havia mais espaço para segredos ou para o medo que os mantivera separados por tanto tempo. Diante deles, abria-se um horizonte vasto e incerto, mas agora, pela primeira vez, a estrada não parecia tão solitária ou assustadora. A vida, em sua infinita sabedoria, havia lhes dado uma segunda chance de transformar a mágoa em legado e o isolamento em lar. E eles estavam prontos para aceitá-la, com todas as suas complicações e belezas. No fim, o maior desafio de conviver sob o mesmo teto não era suportar as diferenças do outro, mas ter a coragem de confrontar as próprias sombras para que a luz pudesse finalmente entrar.